Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda de volta. Se você é novo ou novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Angélica, eu sou taróloga, trabalho com tarot terapêutico e também com florais de Bach. Nesse momento também estudo astrologia e psicanálise com abordagem junguiana. E hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer uma leitura de tarô, mas não utilizando o tarô, a gente vai utilizar oráculos, tá? Eu separei aqui alguns oráculos pra gente utilizar nessa leitura, vou mostrar pra vocês. O The Herbal Astrology, tá? A gente vai utilizar. A gente vai utilizar The Universe Has Your Back, da Gabby Bernstein. Esse aqui não, esse aqui é para um outro vídeo. Vamos usar esse aqui, que é o oráculo da abundância e prosperidade. Vamos usar o Seasons of the Witch, ok? E vamos usar o Acredite na Sua Própria Magia. Então, se você quer uma leitura de tarô intuitiva, se interessou pelo tema que você viu no título desse vídeo, continua por aí pra gente fazer essa leitura. Então vamos começar aqui com o Acredite na Sua Própria Magia. Vamos ver qual mensagem que temos hoje, aquilo que você precisa ouvir, né? Então pensa aí na sua questão, no que você se identificou nesse vídeo, e vamos ver qual a mensagem que temos aqui hoje. Asas. Você nunca precisou de asas para voar. Essa carta aqui, ela vem nas três divisões de arquétipos desse oráculo, é a carta da princesa, né? Da donzela, daquela que ainda precisa pedir permissão para fazer algo na vida, daquela que está começando o seu processo, né? De individuação, que está saindo do castelo, que está indo para a vida. Essa carta fala muito da possibilidade da gente ter algumas coisas dentro de nós que a gente sente que a gente ainda tem que pedir permissão para sermos nós mesmos ou nós mesmas, para explorarmos além de nós. Então é como se dentro de nós ainda houvesse uma certa necessidade de que o outro aprove o nosso caminho, de que as outras pessoas digam que é certo, vai por aí. E essa carta fala muito da liberdade, de tomar as próprias decisões, de sair da torre, de sair do castelo, de ir para a vida, de ter responsabilidade pelas suas próprias ações. Uma das coisas importantes que a gente tem que perceber aqui é que muitas vezes a gente tem a tendência de delegar as decisões importantes da nossa vida para outras pessoas porque a gente não se sente capaz, nós nos sentimos inseguros, né, para decidir, para fazer as coisas que a gente precisa fazer. E principalmente, às vezes, a gente tem medo de errar e de nos responsabilizar pela nossa escolha. Então, se eu dou a direção do volante da minha vida na mão de uma outra pessoa e quando essa pessoa bate o carro, é mais fácil olhar para ela e falar, tá vendo? Você escolheu o caminho errado. Você escolheu um atalho ou um caminho longo e olha o que aconteceu. Você bateu o carro da minha vida, a culpa é sua, não é minha, porque foi você que decidiu, não eu. Então, quando a gente tira essa responsabilidade da gente e dá na mão do outro, a gente acaba tornando a nossa vida mais fácil no sentido de que eu não preciso me responsabilizar pelas minhas decisões. Isso tem a tendência a mostrar uma certa imaturidade nas nossas decisões. Então essa carta ela vai falar muito dessa necessidade, né, da gente colocar as decisões no nosso plano de vida, né? A gente decidir por nós mesmos, a gente ter coragem de ir para a vida. Então pode ser que nesse momento para você esteja faltando coragem para você decidir por si mesma, por si mesmo. E às vezes você se vê delegando a sua vida na mão de outras pessoas, né? Isso é muito ruim, principalmente para o seu processo de se tornar inteira, de se tornar inteiro, de se tornar você. Essa carta fala assim: parece que você está presa num ciclo sem fim de duvidar de si mesma e criticar a si mesma. Quando você diz que não pode fazer o que quer que esteja na sua mente, isso é o que chamamos de conversa negativa consigo mesma, e ela é extremamente tóxica. Exatamente como esperamos que os outros nos tratem com bondade, nós também precisamos nos tratar com bondade. Um pássaro não consegue voar se você nunca o deixar sair da gaiola. Então, para a gente tomar essa decisão de sair dessa gaiola da vida, sair da gaiola da mente, né, e fazer o nosso próprio caminho, a gente tem que ter coragem de tomar essa decisão. Então, saber, né,
que a gente nunca precisou de asas para voar. A gente pode fazer esse voo, a gente pode conseguir fazer esse caminho. Então hoje a nossa leitura fala muito sobre essa liberdade do próprio potencial, acreditar no seu próprio potencial, tá? Então possivelmente você que se identificou com essa leitura pode estar com uma dificuldade de acreditar no seu potencial. Então é muito importante que você comece a olhar para a sua vida, olhar para você, para os seus processos, para aquilo que você conquistou até hoje e dar valor para isso, tá? Trabalhar essa autoestima que muitas vezes fica vacilando, sabe? Oscilando, não é nem vacilando a palavra, é oscilando. Fica oscilando entre estar mais fortificada e estar mais enfraquecida. Então é como se você precisasse nesse momento de vida reconhecer os seus talentos, reconhecer aquilo que você é bom, aquilo que você é boa, né? Olhar para isso e falar, não, eu reconheço que sou bom, que sou boa nisso que faço, acredito no meu potencial e eu vou conseguir realizar isso que eu me propus aqui, eu vou conseguir chegar nesse caminho. A sua próxima carta é a Root Vegetables, que são os vegetais de raízes, essa carta aqui, tá? Ela fala o seguinte: em alguns lugares escondidos de nós mesmos, onde há medo para ir, onde eu tenho medo de ir, é onde se encontra aquilo que é nutridor. E isso está esperando por você para ser tirado, para ser recolhido, para ser mostrado. Então essa carta, gente, a Root Vegetables, que são os vegetais de raízes, ela vai falar, vamos fazer aqui o simbolismo da carta. Os vegetais de raízes que a gente conhece, por exemplo, cenoura, beterraba, quando a gente planta esses vegetais, a parte deles que a gente come, a parte que nutre, né, que tem a maior camada de nutrientes, fica onde? Embaixo da terra. A gente pode fazer uma conexão com o nosso subconsciente. Aquilo que está escuro dentro de nós, na nossa camada escura, no nosso inconsciente, é aquilo que tem um potencial na nossa vida e que, se a gente souber olhar ou souber identificar, pode nos trazer esse reconhecimento de nós mesmos. Então, um dos passos para que você acredite no seu próprio potencial é você olhar para os locais escondidos da sua alma. Locais onde você tem medo de olhar e que você não acredita que tem coisas boas. Essa leitura é uma leitura de fortificar a sua capacidade de acreditar em você. Você tem coisas boas para colher. Você tem coisas boas para mostrar para o mundo. A questão é que essas coisas estão escondidas dentro de você. Você não está conseguindo mostrar. Você está esperando que as pessoas digam para você que é a hora de voar. Quando você está sentindo dentro de você que esse movimento está começando a crescer, que você é capaz de fazer esse voo. O problema é que você está esperando a permissão. Sai desse arquétipo de donzela, de princesa, né? Começa a incorporar um arquétipo aí, né, de bruxa, de rainha na sua jornada, se você for mulher. Se você for homem, um rei, né? Aquele que domina a si mesmo, que domina suas emoções, aquela que domina suas emoções, né? Que é soberano sobre a sua própria vida. Então tá na hora de você olhar para essas partes escondidas suas, que muitas vezes você não mostra por insegurança, por medo, e parar de esperar a permissão do outro para que você mostre essa faceta sua, para que você mostre o quanto você é bacana, o quanto você é inteligente, o quanto você é legal, né? O quanto você tem de repertório para a vida, para as coisas. O problema é que todo esse repertório que é grande dentro de você está guardado, né? Nessas camadas escuras. Principalmente pode estar escondido como uma sombra, né? Lá no seu subconsciente. E que você precisa trabalhar através de processos internos, trabalhar através de processos terapêuticos para entender também como você pode trabalhar essas questões, como você pode colocar esses seus potenciais para jogo na vida. Então para de duvidar de você, para de duvidar da sua capacidade. Você tem potencial, você precisa acreditar nele, tá? Vamos ver aqui qual é a nossa orientação para essa questão. Vamos lá. Tá, essa carta aqui fala de transfiguração. Eu só vou ver o nome dela aqui, porque às vezes são cartas em inglês, ó. E aí eu não sei o nome da planta em português. Eu só vou pesquisar rapidamente aqui. Gergon, Sasha,
gente? Gergon Sacha, não sei se é isso mesmo, mas fala sobre transfiguração. Não conheço essa planta. Transfiguração, ó. Deixa eu ver no livrinho. Então, na verdade, transfigurar-se é transformar-se em algo a partir do que se é, né? Vamos ver o que o livrinho dela fala. 22. É uma planta indígena, já vi aqui, ó. Ela fala sobre mudanças, né? Términos, transfiguração, neutralizar o inimigo, raising from the ashes, sair das cinzas. Então é como se fosse a capacidade que você precisa desenvolver de se transformar, né? De sair disso aqui, da permissão, de buscar permissão, de tentar ser aprovado, começar a descobrir os seus potenciais, aqueles que estão escondidos, né? E transfigurá-los em algo maior, transformá-los em algo maior na sua vida. E para isso você vai ter que destruir aquilo que você conhece sobre si mesmo, sobre si mesma. Encarar a própria sombra, encarar o próprio medo, encarar a própria insegurança, para transfigurar, para transformar isso em algo maior. Então, a sua mudança de acreditar no seu potencial vai vir do processo de desfazer a imagem que você criou e acreditou sobre você. Então, possivelmente, você tem um determinado potencial, você não acredita que tem esse potencial ou não acredita que ele está desenvolvido em você e você esconde ele abaixo da superfície. Só que esse potencial, ele quer vir, ele quer surgir. E aí, qual que é a forma dele começar a se manifestar? Ele vai causando problemas na sua vida, né? Para que você olhe para ele. Então vem uma ansiedade, vem uma depressão, vem uma insegurança, vem um medo excessivo, né? Vem conflitos internos, dificuldade de se posicionar, medo de dar o próximo passo, porque existe um potencial ali de baixo que quer vir, mas ele não vai vir suave, ele não vai vir leve, ele vai vir te ensinando uma lição. Então para isso ele vai começar a te cutucar, causando algumas questões, alguns questionamentos na sua vida. E você vai precisar olhar para isso e transfigurar em algo maior. Transformar-se em quem você é, queimando, transfigurando aquilo que você foi, né? Aquilo que você acredita que você é e que na verdade não é exatamente isso. Sabe quando a gente se apresenta para o mundo de uma forma e lá dentro da gente a gente sabe que a gente não é aquilo? A gente sabe que a gente tem que representar um papel? Existem situações na vida que isso é necessário, que a gente precisa representar um papel, que a gente precisa, né, fazer caras e bocas, faz parte do social. Mas quando isso é sempre, é contínuo e não se consegue ver a sua essência, não se consegue ver quem você é, acontece essa questão de se sentir preso, presa dentro de si mesmo. Então é como se você tivesse essa capacidade de voar, de ir para a vida, de conquistar, mas estivesse preso e presa dentro de si mesmo, dentro de si mesma. Então é o momento de você olhar para a sua capacidade de vida, para a sua capacidade de fazer acontecer e mudar essa questão dentro de você, né? Fazer um movimento para que você consiga, então, mostrar quem você é de verdade. Porque a partir daí você também vai se sentir mais tranquilo, mais tranquila com quem você é. Se assumindo, olhando e falando, olha, eu sou assim, né? Quem tiver que gostar de mim dessa forma, vai gostar de mim. Quem tiver que se afastar, porque não vai muito com a minha energia, vai se afastar. E tá tudo bem. A vida é assim. Nem todo mundo vai ficar simplesmente apaixonado pela gente no sentido de gostar da gente, assim, sabe? Todas as pessoas na nossa vida. Não existe isso. Tem gente que vai gostar do nosso jeito e tem gente que não vai. E é assim, faz parte do ciclo da vida, né? Olha só a sua carta aqui. Campo de possibilidades. Meus sonhos me guiam em direção à felicidade e realização. Então é como se você estivesse abafando esses sonhos, com medo de se mostrar. Só que eles estão te guiando para a felicidade, para a realização. Então você precisa confiar nesses sonhos, precisa confiar na sua capacidade de se realizar, né? De fazer dar certo, de acontecer, de acreditar em você. Então é interessante essa carta, né? Campo de possibilidades. Então existem inúmeras possibilidades, as quais você não está enxergando porque elas estão no escuro, estão escondidas ali debaixo da terra, no seu subconsciente, e que a partir de um trabalho interno de reconhecimento,
você precisa transfigurar, transformar o seu velho eu no novo eu, para que esse campo de possibilidades se apresente para você. Ele já está querendo se apresentar, tá? Se você está aqui nesse vídeo, possivelmente assistindo até agora, é porque esse campo de possibilidade já está dentro do seu campo energético. Ele só precisa do seu aval, do seu ok, para que ele avance, para que ele tome conta, então, aí, da sua vida e te ajude a chegar onde você deseja, né? Esteja dentro da sua vida. Vamos ver aqui, então, por último agora, o The Universe Has You Back, que é mais ou menos como o universo te apoia. Então, uma mensagem final aqui para você que se identificou com essa mensagem de hoje. Eu achei muito bonita. É uma mensagem de se transformar naquilo que se é, né? Então, você é como se você estivesse sendo até hoje alguém que você não é. E você precisa se transformar naquilo que você realmente é. Quem você realmente é. Vamos ver aqui. A sua carta é a My outer experiences are a reflection of my internal condition. Minhas experiências externas são reflexo da minha situação interna. Então, é mais ou menos o que está dentro reflete o que acontece fora. Se você deseja que as suas experiências externas sejam diferentes, você precisa transformar, transfigurar aquilo que está dentro de você. Então, é como se na vida a gente falasse, nossa, mas só acontece coisa ruim, nada do que eu quero acontece. Mas como está dentro de você? Você está sendo você mesma, você mesmo, verdadeiro com quem se é, com seus sentimentos, com o que você sente? Você consegue ir para a vida sem medo? É tão difícil, né? A gente tem tanto medo de ir para a vida, a gente tem tanto medo de rejeição, a gente tem tanto medo de não ser aquilo que a gente está pensando que é. E aí a gente se fecha, a gente se recolhe. E aí as nossas experiências externas refletem aquilo que a gente está dentro da gente, como a gente se comporta dentro da gente. Então é interessante avaliar como estão as suas experiências externas. Elas refletem exatamente aquilo que você está querendo viver? Se não está acontecendo isso, então esse é o momento de você seguir o passo a passo. Se responsabilizar pela própria vida, parar de pedir permissão para os outros para ser quem você é, né? Olhar os seus talentos escondidos, aqueles que estão escondidos lá no escuro, no seu subconsciente, numa camada energética sua que você não consegue acessar. Olhar para eles e falar, permito que vocês venham para a superfície, me ensinar aquilo que vocês precisam ensinar, para que eu possa ser aquilo que sou, para que eu possa colocar na vida todos os meus potenciais. Você precisa olhar para o seu velho eu, para quem você diz que é você e que não é você, que lá no fundo você sente que não é você. Transformar, transfigurar isso, transformar isso em cinzas e renascer dessas cinzas. Se transformar numa nova pessoa, né? E aí, um campo de possibilidades se abre para você a partir disso. E aí você olha para o seu interno e para o seu externo. É isso realmente que eu estou querendo viver? Então, se agora eu sou quem eu sou, possivelmente minhas experiências externas vão refletir o que eu realmente desejo, o que eu realmente quero, aquilo que está alinhado com o coração e com a alma. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura de cartas, que ela tenha trazido esclarecimentos para o seu momento de vida. Caso você queira uma leitura específica para sua energia, entra no link aqui embaixo, na caixa de descrição. Conta para mim se você se afinizou com essa leitura, se ela te trouxe aprendizados, momentos para reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.